No vídeo de hoje queremos falar sobre pessoas que infelizmente nos deixaram recentemente. Cada uma delas fez um grande trabalho em sua área e deixou marcas importantes para a sociedade. Prestamos nossas condolências às famílias e lembramos com respeito a contribuição de cada um. Agora, vamos começar o nosso vídeo. Hoje, faleceu Antônio Martins, após longa batalha contra a doença, em sua casa no bairro da Vila Nova Esperança, em Bom Sucesso, em Maranhão. O velho senhor morreu em paz e cercado pelo amor de seus filhos, netos e netes, que o acompanhavam desde o início da crise médica. Ele tinha 79 anos. Antônio era filho único de um casal de fazendeiros e nasceu em 1940, no sertão maranhense. Desde cedo aprendeu a valer-se sozinho, aprender com o mundo e cuidar da sua família. Aos 13 anos, começou a ajudar os pais na lavoura e nos cuidados com a gente mais nova. Era um menino atento, observador, que sempre soube transformar o silêncio em sabedoria. Como muitos jovens de sua época, Antônio foi para a capital, São Luís, para buscar uma vida melhor. Terminado o ensino médio, começou a trabalhar como correio, mas rapidamente percebeu que desejava algo mais: tornar-se professor e levar seus alunos ao conhecimento. E foi assim que, em 1965, iniciou sua carreira docente na Escola Estadual Dr. X. Em meio aos alunos desafiadores e às dificuldades financeiras, Antônio dedicou-se corpo e alma às salas de aula. Em 1985, foi reconhecido como professor emérito por seus 20 anos ininterruptos de carreira no ensino público maranhense. Seus alunos _start assista. Lembram-se de um professor encantador, que ensinava mais com histórias e experiências do que com regras e leis. Era aquele que ficava até tarde no colégio, corrigindo provas, escrevendo cartas para os pais e, por vezes, dando aula às sexta-feiras em horário integral. Sua paixão pela educação foi um exemplo para todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Além disso, Antônio era apaixonado por jardinagem e, desde criança, cultivava flores e plantas no quintal da casa de seus pais. Essa paixão se intensificou a partir dos anos 80, quando começou a dedicar-se à hortaliça e à produção de legumes em sua casa. Em 1995, abriu uma pequena mercearia nas proximidades da escola, onde vendia o que cultivava. Assim, além de formar mente, Antônio alimentou corpos e consciências. Em 2003, recebeu a Medalha do Mérito Educacional, em reconhecimento à sua trajetória docente e aos esforços desempenhados em prol da educação de meninos e meninas de família carentes. A cerimônia foi marcada pela presença de muitos ex-alunos, que falaram da influência positiva de Antônio na formação de seus caracteres. Antônio foi casado com Maria das Graças por 48 anos, até o fim de 2015, quando ela perdeu a batalha contra o câncer. A morte de sua esposa foi um golpe cruel para Antônio, que nunca mais se recuperou plenamente da dor desse momento. Mas mesmo assim, continuou dedicando-se ao ensino e à jardinagem. Com 79 anos, Antônio faleceu, mas suas ações e legado continuam vivos entre os que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Seu nome foi citado no telejornal da Globo Maranhense e na Rádio Cidade, onde houve uma matéria especial sobre sua vida. E aquele quarto onde ele morreu, com o cheiro do café da manhã ainda presente, continua como um testemunho de uma vida dedicada às outras pessoas, ao conhecimento e às flores. Seu leito, onde descansava após os dias de trabalho, é agora um lugar simbólico. Ele foi aquele que cuidou de seus alunos como se fossem seus filhos, ensinando-lhes o valor da persistência e do amor. Não esqueçamos de Antônio Martins, um professor, um pai, um avô, um marido e um amigo. Um homem que fez a diferença em muitas vidas. Que descanse em paz. Hoje foi o dia triste que a humanidade perdeu a presença amorosa e gentil de Maria do Carmo Ferreira, mulher de 79 anos, nascida em um belo povoado chamado Santa Esperança, no estado de Minas Gerais.
A notícia foi divulgada na rádio e o telejornal da TV Globo dedicou-lhe um espaço especial com uma matéria sobre a sua trajetória vital. Maria do Carmo nasceu numa família modesta, mas cheia de amor e esperança. Crescida em meio às montanhas e campos da região de Santa Esperança, desde criança aprendeu a valorizar a vida e o trabalho. Aos 18 anos, partiu para a capital, Belo Horizonte, onde cursou medicina e se formou em 1962. Tendo dedicado toda a sua vida ao serviço da saúde pública. Durante mais de 5 décadas, Maria do Carmo Ferreira atuou como médica na região do Vale do Aço. Primariamente trabalhou em um posto de saúde em seu próprio bairro, onde se destacou por sua atenção e carinho com os pacientes. Seus exames diários e dedicação ao cuidado das pessoas lhe rendeu a Ordem do Mérito Cultural em 2010, pela contribuição à saúde do Brasil. Maria foi casada há mais de 50 anos com José Carlos Ferreira, um homem que lutou sempre ao seu lado, com quem criou 3 filhos e cujo falecimento em 2015 foi uma tragédia na sua vida. A perda do marido marcou a vida de Maria, mas ela nunca desistiu de suas missões e continuou a trabalhar como médica até seus últimos dias. Maria era conhecida também por seu amor pelas plantas e o cuidado com o ambiente. No quarto de sua casa, sempre havia um vivo jardim interior com ervas medicinais e flores coloridas. Também era lembrada pelo hábito de escrever cartas para os seus amigos, que _start assista. Ela enviava sempre acompanhadas de goiabada caseira. Sua cozinha era famosa por seu pão de queijo e feijão tropeiro. Maria também tinha um coração de ouro, cuidando e tricotando roupas para seus vizinhos mais necessitados. A comunidade em que morava sempre reconheceu a dedicação e o amor de Maria do Carmo Ferreira pelo bem-estar de todos. Em 2018, a Biblioteca Municipal montou um painel em sua homenagem, onde seus livros favoritos, obras de Machado de Assis e Jorge Amado, ficaram para sempre no local que ela amava mais. Maria do Carmo Ferreira é lembrada como uma mulher forte e respeitada em sua região, cuja vida foi marcada pela paixão pelos outros e pelo trabalho realizado com carinho. A sua casa sempre estava cheia de toalhas de croquet, pote de goiabada e páginas amarelas de revistas antigas. O som da chuva batendo no telhado de zinco era algo que ela gostava muito ouvir em suas manhãs, e a cheiro de café coado na cozinha era o começo perfeito do seu dia. Como uma flor que se esquece, Maria do Carmo Ferreira viveu para deixar um legado de amor e carinho, que jamais será esquecido pelos muitos que tiveram a sorte de conhecê-la. Ela será sempre lembrada como uma árvore solitária em meio à floresta, cuja sombra protegeu e confortou incontáveis vidas. A sua vida foi um poema escrito no céu, que terminou com o delicado toque das asas de uma orquídea, simbolizando a beleza e a fragilidade da vida. Em meados do século XX, a vida do carioca Benito de Paula se entrecruzou com a beleza da vida caipira e os ritmos pulsantes do samba, originando uma fusão única que eternizaria o som brasileiro. Ele foi um dos poucos artistas capazes de conquistar corações com a força suave de sua voz, como se a natureza em si se desdobrasse em notas místicas e vibrantes. Crescendo entre as ruas do Rio de Janeiro, Benito absorveu a energia da terra, caminhando ao som do mar que batia nas areias da praia de Botafogo, onde o céu tocava em seus ombros e o vento ensinou-lhe a harmonia do silêncio. Era naquele cenário que surgiram suas primeiras melodias, enquanto o piano era a única voz capaz de expressar seu amor por essa terra mágica, onde o futebol e a música se transformaram em sua paixão mais intensa. A vida de Benito foi marcada por momentos que ele viveu com extrema intensidade. O primeiro toque do piano, o primeiro amor, a primeira canção cantada num palco enchendo as almas dos presentes. Tudo isso contribuiu para construir sua arte. A música era para ele mais do que apenas um meio de expressão. Era uma espécie de diálogo com o universo, onde cada nota se transformava em uma linguagem inconfundível que falava da beleza e da dor humana. E o samba romântico, esse gênero que ele criou com a sua mão única, foi uma espécie de carta de amor dedicada à terra brasileira, onde os ritmos se entrecruzam como as águas dos rios e onde o sol incendiado bate em pé de serra. Benito conseguiu transmitir a essência da nossa cultura através de sua música, que se tornou um tesouro nacional, sendo interpretada por gerações e continuamente resgatada como uma memória viva do passado, mas sempre presente. Seu pianismo era mais do que apenas tocar as teclas.
era a expressão da sua alma, onde cada nota contava uma história, e os acordes se transformavam em paisagens sonoras que faziam vibrar o coração de quem ouvirá. A voz intensa de Benito, com suas notas altíssimas e baixinhas sumidas, era a palavra de um poeta, que cantava sua vida em cada uma das canções. A carreira musical de Benito de Paula foi marcada por um legado inconfundível, onde o samba romântico e as influências do bolero se transformaram em um olhar único sobre a música popular brasileira. Seu legado é uma espécie de testamento ao mundo da beleza e das emoções, onde a música é a linguagem mais pura para expressar o amor, a saudade e a esperança. E hoje, com suas canções que se transformaram em clássicos do nosso repertório, Benito de Paula continua sendo uma referência na música brasileira, cujo nome e obra são eternizadas pelo amor de milhões de ouvintes por todo o mundo. Ele é um símbolo da força da música, que transmite a essência do Brasil em cada nota tocada e cada palavra cantada. Em Nova Friburgo, aquela cidade encantadora que beija os montes do Rio, Benito de Paula nasceu sob o som dos passarões, enquanto os céus abertos derramavam luz sobre suas primeiras 5 palavras. Nascido em uma família humilde, onde a música já fazia parte da vida cotidiana, foi como se as notas do piano tivessem caído diretamente de céu para a terra, para o coração deste menino que nasceu em seu meio. As ruas e festas de bairro cantavam ritmos populares, sambas e choros que vibrem o corpo e acendem o fogo do coração. Era essa atmosfera vibrante que envolvia Benito, um mundo cheio de sons, de emoções, de paixão que não podia ser contida dentro dos limites da vida cotidiana. Cercado por esse maravilhoso cenário, Benito já era criança quando aprendeu a improvisar melodias no piano, transformando sentimentos em sons que se misturavam ao som das águas do rio e das folhas verdes dos montes. Sua habilidade precoce despertava maravilha e admiração naqueles que o ouviam, como se a música tivesse sido uma espécie de elixir que lhe dava vida e energia, capaz de enfeitar os momentos mais sutis da vida. E assim, com o tempo, Benito de Paula tornou-se uma figura inconfundível na paisagem musical brasileira, um artista que nunca se contentou em seguir caminhos previamente trilhados. Em sua obra, é possível encontrar a essência da vida brasileira, a intensidade dos sentimentos e o fogo do coração que vive no sangue de todos nós. E em cada nota que ele toca, em cada canção que ele compõe, é possível ver o reflexo daquele pequeno menino que sonhava com a música, que vivia e respirava os sons que hoje já são conhecidos por todo o Brasil. E é justamente esse legado que Benito deixou para a gente, um testemunho vibrante da força e do poder da música brasileira. No início do caminho da vida, Benito de Paula viveu as pragas do destemido sonho de quem quer um futuro na arte. Os penhascos das dificuldades eram frequentes e assustadores àquele que se lançara no mar abismo da música. A juventude dele, como a de tantos outros, foi ensinada por aqueles pequenos bares e casas de espetáculo, palcos esquecidos do tempo onde ele aprendeu a dançar com silêncio, a beber com medo e a cantar com o coração. Era ali que Benito conheceu seu reflexo na música, uma identidade enfeitada de lágrimas e sonhos, de frustrações e triunfos. Aquele lugar onde o som das guitarras era mais sagrado que a oração, e as palavras cantadas eram o mais alto sacrifício para o sol. Lá dentro, ele encontrou a chave para abrir os portões do seu coração e lançar para fora suas canções autorais, aquelas criaturas sonoras que só ele conhecia em detalhes. Nessa época, Benito transformou-se num nome respeitado entre seus colegas músicos, não por seu talento único, mas porque se destacava pela sua autenticidade. Era um artista que se negava a se esconder atrás de máscaras e personagens falsos. Seus versos eram do coração, seus acordes eram suas almas, e cada nota era uma confessão pública. Aqueles dias foram as fundações de seu futuro reconhecimento. Era nesse ambiente que ele ganhava o amor dos outros músicos e do público, que _start assista. Que suas canções autorais eram ouvidas, apreciadas e lembradas. Seu talento foi sendo reconhecido, mas o que realmente marcou sua passagem foi a capacidade de emocionar o público com seus versos, seus acordes e seus gestos. Nele, os espectadores encontravam uma conexão profunda, uma empatia que lhes permitia vivenciar suas próprias histórias através das letras. Nessa jornada marcante, Benito de Paula foi forjado como um artista, um guerreiro da música que lutou e venceu as tempestades de sua juventude. Ele emergiu vitorioso do labirinto da vida artística, carregando consigo a essência de seu talento, a autenticidade, a empatia e o poder de emocionar.
E foi nesse período que ele aprendeu a valorizar a sua voz e a entender que cada nota cantada era um tesouro escondido no fundo do seu coração. E por fim, aquelas noites passadas em pequenos bares e casas de espetáculo marcaram o início de uma jornada que não terminou, uma história que ainda se desenvolve, um sonho que continua sendo vivenciado. E Benito de Paula continuou a cantar suas canções autorais, conquistando coração a coração, lembrando sempre que a música é um presente para todos e que cada nota é uma luz na noite do sonho artístico. No coração do Brasil, onde as notas vibram com a força de sua cultura, surgiu uma lendária voz, Benito de Paula. A sagrada aliança entre o gênio criativo dele e a música brasileira se transformou em um olhar único sobre o mundo, capaz de capturar o espírito do país e compartilhá-lo com todo o globo. O auge de sua carreira é uma época quase mitológica, quando os álbuns Retalhos de Cetim e Charlie Brown se transformaram em encantos sonoros que atravessaram as gerações. Esses discos, como tesouros enterrados na areia do tempo, continuam brilhando com a sutileza das letras e o carisma da voz de Benito de Paula. Ele se transformou em um fenômeno popular que atraiu milhões de fãs pelo país, com uma presença assombrosa nas telas dos programas de televisão, as ondas das rádios e os palcos ardentes do Brasil. Com discos vendidos por todos os cantos do mundo, Benito de Paula se consagrou como um dos nomes mais grandes da música brasileira. Ele era fiel ao seu estilo singular, uma harmônica fusão de sofisticação e popularidade que capturava a essência do país. Eles dançavam com suas músicas, cantavam em coro com sua voz, e o amaram como um ícone nacional. Benito de Paula recebeu inúmeros prêmios e homenagens por seu trabalho incansável. Ele se consagrava ao estágio, como um sacerdote ao altar da música brasileira, sempre procurando por novas formas de expressão e novos horizontes para sua arte. E agora, suas músicas continuam tocando, seu legado vive em cada corda vibrante de uma guitarra brasileira, e o coração do povo continua batendo com a força da música que ele deu ao mundo. Ele é Benito de Paula, um mito da música brasileira, eternamente presente no nosso espírito e na nossa alma. Benito de Paula, o mestre da canção brasileira, era mais que uma figura, era um mito encarnado, um símbolo vivo de nossa riqueza cultural. Em sua voz, a música transcendia as barreiras e se transformava em um elixir para o alma. Ele foi um caminhante contumaz pela beleza do Brasil, recolhendo os sons da natureza e transpondo-os em notas que vibraram nos corações de gerações desconhecidas. Seus olhos eram a porta da alquimia criativa, onde os sonhos se transformavam em melodias. Era assim que ele tocava guitarra, como um poeta que queria compartilhar com o mundo as suas vertigens internas. Sua música era o refúgio de muitos, e seu talento, uma luz que iluminou incontáveis almas. Na cidade de Salvador, onde nasceu, ele encontrou a inspiração para criar obras imortais. A rica mistura de culturas que vive neste local exuberante encheu suas veias e se desenhava em suas composições. As ruas da capital baiana são testemunhas de um passado cheio de dor, mas também de linda resistência, que transparece nas letras de Benito. Seus versos eram como o mar, infinitos e poderosos, sempre procurando a profundidade, mas sem medo da superfície. A sua música era um mar de emoções, onde se dançavam as ondas dos sentimentos mais puros e desbravados. A vida de Benito foi marcada por inúmeras dificuldades, mas ele nunca perdeu a fé na sua vocação. A perseverança foi o seu maior legado, pois apesar do caminho ser longo e escuro, ele seguiu firmemente rumo ao seu destino. Seus cães foram a chama que acendeu o coração das pessoas e suas notas foram o abraço que consolou as almas. Mas Benito de Paula não foi apenas um artista, foi uma força vital que se impôs no universo da música brasileira. Seus versos foram gravados por muitos e cantados por milhares, e suas composições venceram o tempo, demonstrando que a qualidade transcende as tendências. O legado de Benito de Paula é uma floresta de melodias que vibram com a vida do Brasil, onde